Oi gente, hoje eu vim para deixar um pouquinho sobre as minhas impressões dessa leitura maravilhosa, a leitura da vida, que foi o primeiro volume de Dom Quixote de La Mancha. Ai, gente, eu acho que eu marquei algumas partes hilárias aqui, ó, mas não, melhor não ler isso aqui, deixa eu ver. E aí eu preciso confessar pra vocês que eu não resisti e eu me dei de presente de aniversário adiantado. Meu aniversário será em 15 de fevereiro, mas eu adiantei o presente aqui e me dei um Dom Quixote para enfeitar a minha estante. O livro dispensa, né, muitos detalhes e comentários e apresentações também, né, mas basicamente, né, só para não ficar o vácuo aí, Dom Quixote de La Mancha, então, é uma obra do autor espanhol Miguel de Cervantes e foi publicada a primeira parte, que é essa aqui, volume 1, em 1605. Miguel de Cervantes, a gente não tem muita informação sobre ele. Ele viveu entre 1547 e 1616. Ele foi um dramaturgo, poeta, romancista e Dom Quixote é então a sua obra-prima, considerada um dos clássicos da literatura ocidental. Na verdade, era ler o box, né? Esse box aqui da Nova Fronteira, vou mostrar a capinha aqui pra vocês, tá? Só que aí, gente, acho que até daria tempo, porque eu fiz muitas leituras em janeiro, a gente vai falar disso no Leituras do Mês, mas eu confesso pra vocês que eu decidi ler, então, só a primeira parte. Na verdade, eu vou confessar pra vocês, eu fiquei com dó de simplesmente devorar o box assim, tão rapidamente. Então, a própria leitura desse primeiro volume aqui, eu levei acho que umas 3 semanas de janeiro para fazer. Daí para mais, eu comecei no finalzinho de dezembro. Vou passar então um pouco das impressões sobre a minha leitura, a minha identificação com a história, o que foi que eu senti como leitora, né? Lembrando que eu não sou especialista. E assim, gente, eu nem vou falar muito da história, porque a gente tem muitos vídeos, né, no Booktube que falam, que resumem um pouquinho da história e tal. Então assim, não tem por que eu ficar sendo repetitiva aqui, né? Se você que tá me vendo não conhece Dom Quixote ainda, então eu sugiro que assista outros vídeos, aí tem vários vídeos onde eles contam muito da história, né, da narrativa. Eu acho que vale mais a pena eu falar um pouquinho do começo aí e deixar realmente as minhas impressões, né? Então, muitos já sabem, mesmo quem não leu, que Dom Quixote era, na verdade, um leitor voraz e que, de repente, ele se ensandeceu e resolveu dizer que ele era um cavaleiro, saiu pelo mundo, né, e se portando como um cavaleiro, porque ele lia e se inspirava nas novelas de cavalaria. O que acontece, gente, é que assim, do mesmo jeito que talvez alguns de vocês que estejam me assistindo agora só saibam isso de Dom Quixote, era o que eu sabia de Dom Quixote. Eu, para falar bem a verdade, confesso que eu nunca quis assistir nenhum vídeo, porque eu tenho medo de spoiler. Então, quando se trata de um livro que é um sonho de consumo, uma leitura que eu sei que eu vou fazer, que eu quero fazer, que eu espero fazer, eu confesso que eu não gosto de assistir vídeo, porque eu morro de medo de spoiler. E aí eu não tinha me aprofundado em nada. O único contato que eu tive com Dom Quixote para saber um pouquinho mais da história foi um teatro infantil, era um teatro de bonecos, e aí eles contaram um pouquinho da história de Dom Quixote. Então eu fiquei sabendo que ele saiu em viagem, quando voltou a sobrinha e a governanta da casa chamaram o cura e da região, e aí resolveram queimar todos os livros do Dom Quixote. Teve um tipo de julgamento dos livros, esse queima, esse não queima, mas queimaram praticamente todos. E aí o Dom Quixote
se inspirou, ele escolheu, na verdade, uma dama, porque ele acreditava que todo cavaleiro tinha que se inspirar em uma dama, né, em uma senhora. Então ele lembrou da vizinha dele lá, que ele tinha visto uma vez, e batizou o nome dela também. Então essas coisas assim mais pontuais eu vi nesse teatrinho infantil, e era assim, tudo que eu sabia sobre Dom Quixote. Eu não imaginava que Dom Quixote ia muito além do que uma leitura de entretenimento, de que ele é uma verdadeira reflexão, ele traz ao leitor uma verdadeira reflexão sobre os livros e sobre a escrita. E isso para mim, assim, valeu cada segundo, porque eu acho que posso dizer que foi a primeira vez que eu consegui fazer uma leitura assim, que unisse as duas coisas, que me proporcionasse as duas gratificações. Porque geralmente quando eu pego uma leitura para entretenimento, é aquela para passar o tempo, não gera reflexões, né, muitos aprendizados, ou não abre a cabeça para estudos e tal. E em contrapartida, quando eu pego livros que eu quero, né, contextos maiores, são livros mais densos, mais cansativos, né? E esse não, gente do céu, eu ri muito lendo Dom Quixote, muito. Para mim, e eu acredito que para a maioria, pelo que eu vi de interação nas redes sociais, é uma experiência literária maravilhosa. Cervantes consegue conversar com o leitor, e é como se ele dissesse pra gente, por meio do protagonista Dom Quixote, é como se ele falasse pra gente: eu fui um leitor voraz assim como você. E ele consegue fazer isso de uma maneira tão engraçada. Tem uma parte que eu me recordo bem, quando eles estão ali falando, né, que o Dom Quixote enlouqueceu. Aí tem alguém que fala assim, eu acho que é o cura que fala, de tanto ler, secou o cérebro. Ele fala isso em espanhol, gente, a expressão é muito engraçada, eles deixaram a transcrição em espanhol no livro. Então assim, principalmente entre os diálogos do Dom Quixote e do Sancho Panza, né? Sancho Panza, então, foi um vizinho dele, né, que era um empregado lá da vila, que ele escolheu para ser o escudeiro dele, porque todo cavaleiro tinha que ter um escudeiro. E aí ele prometeu ao Sancho que daria uma ilha para ele governar, caso ele acompanhasse ele nas suas aventuras. E aí o Sancho Panza vai, e a princípio assim ele também acha o Dom Quixote meio louco, mas depois ele acaba meio que se contaminando. Mas o legal, gente, é que eu reparei, pelo menos nesse primeiro volume, que a história toda é um grande diálogo entre Dom Quixote e Sancho Panza, principalmente depois do capítulo 7, né, que é onde ele encontra, né, ele convida o Sancho, e o Sancho passa a fazer parte da história, né. E nesse diálogo, gente, é muito legal, porque eles vão tratar de grandes questões da humanidade, valores humanos, toda essa parte aí de escrita, de livros, né? Tem uma parte que Dom Quixote faz uma comparação aí entre as armas e as letras. É muito legal esse capítulo, e tudo isso é passado pra gente de uma maneira, em uma linguagem assim, do dia a dia, uma linguagem acessível, não é passado de forma intelectual. Embora no livro Dom Quixote seja o personagem intelectual, porque leu muito e tal, o diálogo entre ele, intelectual, e o Sancho, que é uma pessoa totalmente sem instrução, são diálogos assim, recheados de conteúdo e de informação. Essa foi uma parte que eu achei bem legal. Uma outra impressão também com relação, e foi uma surpresa para mim, né? E isso também eu sei que muitas pessoas já comentaram comigo, e é comentado pela maioria dos críticos e das pessoas que contam sobre o livro, que no fundo a gente nunca tem ideia antes de ler que ele não é um romance de cavalaria, muito pelo contrário, né? Que o autor fez por intermédio do Dom Quixote, uma sátira, que nas novelas originais de cavalaria, se a gente for ler, assim como nos filmes, o herói, ele é sempre muito favorecido. E quem favorece o herói?
quem escreve a história, certo? Então, quer dizer, nos livros de cavalaria, o autor sempre deu aquele empurrãozinho, né, no herói, né? Tipo assim, aquele raio que caiu bem na hora exata lá no adversário, ou então aquela senhora que apareceu com um pacote, com uma bolsa de moedas, assim, justo na hora que ele estava precisando, né? Aquelas coisas que a gente sabe que só acontecem em livros e filmes, né? E quem faz isso? O autor. E aqui Cervantes, ele fez o contrário. Ele não deu mãozinha nenhuma pro Dom Quixote. Ele disse, tá, te vira, te coloquei aí no livro, faz o que você achar que tem que ser feito. E ele se vira nos 30 do jeito que ele acha que as coisas têm que ser. E quando as coisas dão errado, ele ainda arruma um jeito de explicar o porquê deu errado. Então, só esses poucos aspectos que eu mencionei, para mim já foram motivo assim para adorar a obra de Cervantes. Eu acho que a genialidade dele esteve justamente aí, em conseguir interagir a todo momento. Não é à toa que Dom Quixote é um livro que já tem mais de 400 anos e ele parece tão atual quando a gente está lendo. Então eu acho que ele conseguiu isso, ficar ali cutucando a gente a todo instante com as aventuras desse fidalgo, e ele faz simplesmente a gente se apaixonar pelo personagem. Esse aqui então é o livro do Mangel, Alberto Mangel, Os Livros e os Dias, um ano de leituras prazerosas, que eu tô seguindo então desde junho do ano passado. Eu faço a leitura que o Mangel fez naquele mês e depois eu vejo os comentários dele aqui nesse livro. E o livro de janeiro então era Dom Quixote. Eu fiquei com medo que nos comentários dele tivessem coisas sobre o segundo livro, a segunda parte, né? Terminei a primeira parte, fui ler, mas não encontrei nada que comprometesse, então aí eu decidi mesmo que a segunda parte eu vou ler daqui pra frente aos pouquinhos durante o ano, porque realmente não quero terminar já essa história. Falando um pouquinho até da segunda parte, gente, o Miguel de Cervantes, ele terminou a primeira parte do livro e não deu assim já a continuidade. Tanto que no final dessa primeira parte, a gente não vê indicação nenhuma de que vai ter continuidade, né? O livro tem um desfecho e que não dá a entender pra gente se vai ou não ter continuidade. Tanto que em 1613 Cervantes publicou o outro famoso dele, Novelas Exemplares, né? E me parece que nesse livro, que eu até tenho aqui, ganhei no sorteio da Letícia, mas não li ainda, parece que nesse livro, na publicação do Novelas Exemplares, o Cervantes sim, então anuncia que haverá uma continuação do Dom Quixote, mas também não fala quando. Um ano depois, em 1614, houve uma publicação de uma continuação por um autor desconhecido, e parece que isso gerou uma polêmica na época. Cervantes não gostou dessa história e aí parece que se agilizou para escrever a segunda parte. Bom, o fato é que em 1615, então, ele publicou finalmente a segunda parte do Dom Quixote e em 1616 ele faleceu, né? Mas aí o que eu fiz? Eu quis, sabe, aproveitar um pouquinho mais o que eu tinha lido, e eu tinha há muito tempo aqui, alguns anos, essa versão aqui do Dom Quixote, uma versão adaptada e ilustrada da Abril Coleções. É uma coleção que chama O Prazer da Leitura e ele tem vários clássicos aqui nesse formato. Eu lembro que eu comprei no sebo, mas ele tá novinho em folha e eu sempre achei essa edição linda. Mas eu sabia que era uma edição adaptada e, como eu falei, Dom Quixote era um livro que eu queria muito ler. Então eu não quis me adiantar nessa leitura enquanto eu não lesse a obra original na íntegra. Aí, claro, agora eu li o primeiro volume, então eu vim e li metade dessa adaptação. Aliás, ela é uma adaptação ilustrada, gente, muito bonita. Eu até vou mostrar de pertinho para vocês, porque tem ilustrações lindas. E aqui diz que o ilustrador é Prieto. E é só isso que fala dele, gente. Eu não pesquisei, mas eu digo que acho que até valeria a pena uma pesquisa futura aí, porque eu gostei demais das ilustrações. Ele apresenta pra gente um pouco da biografia do autor, sobre a cronologia da vida dele, entendendo a obra. Ele tem no final, então, uma espécie de dicionário, uma biblioteca Dom Quixote, as armas da época, vai falar sobre os cavaleiros medievais, a região de La Mancha, de onde ele veio.
Então, além do que, também tem um glossário com as palavras, né, derivadas do espanhol aí que a gente não conhece. Achei essa coleção, né, em especial o Don Quixote que eu conheci, muito rica. Eu não sei se essa coleção ainda é publicada ou se foi uma coisa de época, mas vale a pena, quis trazer, deixar como dica aí, porque de repente é uma maneira aí, né, que eu sempre tento incentivar de inserir os clássicos aí nas leituras dos adolescentes e tal, ou trabalhar na escola. Nossa, gente, eu gostei demais disso aqui, e também assim que eu terminar o volume 2, então eu vou partir para outra metade aqui dessa belezinha. Outro livro que Don Quixote me aguçou a curiosidade para ler foi esse aqui. Porque Don Quixote, na verdade, trata muito também dessa coisa da loucura, né? Ele aborda muito essa questão de loucura e sanidade, até porque Don Quixote é um personagem que ele é muito maluco nas atitudes, mas ele é muito sensato no pensamento, a ponto da gente questionar se realmente quem que é louco nessa história, né? E aí, com essa abordagem aí de loucura, de tanto falarem no livro de insanidade, eu fiquei curiosa para ler esse livro aqui do Alberto Mangel, que eu tenho desde o ano passado na estante, que é A Mesa com o Chapeleiro Maluco. Eu comprei ele junto com Os Livros e os Dias, e na verdade comprei mais por conta da referência ao Chapeleiro Maluco, né? Porque vocês sabem que eu coleciono a Alice e o que faz referência à história da Alice. E depois eu vim a saber que esse livro ele vai abordar aí um pouco dessa parte da loucura, né? Então ele diz aqui, nessa coletânea de ensaios breves, o leitor é convidado a deixar de lado a banalidade consumista para mergulhar na loucura e na beleza que nos oferecem os mais diferentes autores e personagens literários e históricos, artistas e obras que se nutrem da demência sublime que desde a antiguidade desafia regras e instituições. Eu entendi que ele vai abordar um pouco o aspecto da loucura na literatura, não sei se eu entendi errado, mas enfim, vale a pena também citar o livro, né, porque A Mesa com o Chapeleiro Maluco, ensaios sobre corvos e escrivaninhas. Esse livro é bem curioso, gente, então mesmo que não sirva ao tema, com certeza será uma leitura bem prazerosa, ainda mais vinda de Mangel, né? Tem uma parte aqui, gente, é meio que no começo aqui, ó. Capítulo 12, 13, o Cervantes consegue, em uma fala do Don Quixote, narrar toda uma história de cavalaria, assim, do jeitinho que ela tinha que ser, né, que ela era, vamos dizer assim. Ele narra toda a trajetória do herói da história de cavalaria em uma fala do Don Quixote, que tem aqui, ó, umas 3, 4 páginas assim de fala, gente, é fenomenal. Tem um diálogo aqui também, então para quem tem essa edição, gente, página 165, não tem como eu ler para vocês, ele é compridinho, mas o Don Quixote fica incomodado com esse Pedro, porque ele fala umas coisas erradas. Por exemplo, em vez de ele falar eclipse, ele fala crise, em vez de ele falar estéreo, ele fala estio. E aí o Don Quixote começa a ficar incomodado com a troca de palavras do cara e fica corrigindo ele. E o cara se irrita e fala que se ele corrigir mais uma vez, ele não vai contar mais nada da história, né? Até que no final o Don Quixote fala: continuai, pois, a vossa história, que não vos interromperei mais em nada. Olha, gente, eu não sou de ficar gargalhando em qualquer leitura, assim. Até porque, né, já li tanta coisa, assim, pra me fazer rir de verdade, assim, tem que ser muito engraçado. Gente, Don Quixote é muito engraçado. Ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele é meigo, ele é encantador, ele é alucinante, emocionante, gente. Não cabe aqui tantos adjetivos para falar desse livro, né? O que eu posso dizer é que, como a maioria, né, acho que até hoje não teve uma pessoa que me falou que não gostou de Don Quixote, eu
Adorei esse livro, estou bem ansiosa para começar o volume 2, então depois que eu ler eu volto aqui para a gente conversar. Então ficaram aqui as minhas ótimas impressões desse livro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!